4,5 milhões de reais para o início dessas edificações. Então, é um processo demorado, questão do parque, a instalação de um parque tecnológico e agrotecnológico, mais demorada ainda, porque é mais complexa, porque não existem muitas outras experiências no Brasil e há poucas experiências no mundo sobre esse assunto. Mas é, sem dúvida alguma, uma oportunidade ímpar para o nosso município. É uma oportunidade que pode mudar e certamente vai mudar os destinos da nossa cidade e da nossa região. Eu até costumo dizer, assim, em termos mais simplórios, que, na verdade, é um cavalo arriado que passa na sorte de Barretos, que está passando agora por nosso caminho. E Barretos tem que aproveitar a oportunidade. Caso contrário, ficará aí novamente, né, atrás de outros municípios, vendo, por exemplo, São Carlos crescer, vendo Ribeirão Preto crescer, vendo Franca crescer, Uberaba, São José do Rio Preto, e nós continuando naquela mesmice. Então, é uma oportunidade ímpar. E eu quero apenas mencionar algumas palavras aqui do ex-ministro Roberto Rodrigues sobre esse assunto, para que todos percebam a importância e a oportunidade que é a instalação desse parque. Esse professor Roberto Rodrigues, que foi ministro da Agricultura, é uma cabeça iluminada, dedicada à agricultura, ao agronegócio, não só no Brasil, mas no mundo todo. E, então, ele profere essa palestra e começa citando os 10 maiores problemas para a humanidade nos próximos 50 anos. Em 2003, éramos 6,3 bilhões de pessoas. Em 2050, a previsão é que seremos 10 bilhões de pessoas. Então, a população está crescendo, não mais ao ritmo de que estava antes, mas ainda assim está crescendo bastante. E isso vai trazer oportunidades e vai trazer também problemas. E ele elenca lá os 10 maiores problemas. Primeiro, problema de energia. Tá bom. Mais uma emenda apresentada. Vou pedir ao primeiro secretário que proceda à leitura da emenda do doutor Kiko Miziado. Apresentação de emendas. Processo 684/2010, projeto de lei número 33/2010. A tomar conhecimento das emendas apresentadas pelos vereadores Dr. Leandro Aparecido Anastácio e Dr. Reginaldo da Silva e Dr. Francisco Abrão Miziaro, vislumbrei a necessidade de apresentar outra emenda e para evitar celeumas futuras. Emenda aditiva visando a inclusão do parágrafo único no artigo 5º, mantidos inalterados, sem incisos, com a seguinte redação. Artigo 5º, parágrafo único. A equipe gestora provisória não será remunerada. Sala de Sessões, vereadores Rui Menezes, aos 29 de março de 2010, Dr. José Francisco Abrão Miziaro, vereador. Então, eu estava me referindo aos 10 maiores problemas que a humanidade vai enfrentar nos próximos 50 anos. Dizia eu que são problemas, mas também podem ser oportunidades. E esse é o caso que nós pretendemos enfocar. Então, os problemas: energia, a água, alimentos, meio ambiente, pobreza, educação, democracia, população, doenças, terrorismo, etc. A gente poderia comentar cada um deles, mas não é o caso. Só quero ressaltar a questão da energia e dos alimentos. Alimentos em razão do crescimento populacional. E a questão da energia também em razão da escassez cada vez maior dos combustíveis fósseis. As grandes contribuições do agronegócio no século XX estiveram ligadas à segurança alimentar, e foi realmente uma contribuição estratégica, porque a agricultura respondeu ao desafio. No século XXI, a grande questão é a segurança energética. Ela é a estratégica, inclusive por causa da escassez cada vez maior, como eu já disse, dos combustíveis fósseis, e que deverão ser gradativamente substituídos pela agroenergia. Pode passar, por favor. Esse quadro é muito lúcido, muito importante. A gente pode observar que em 1900, a dependência do carvão era muito grande em termos de energia. Essa é a matriz energética da humanidade, né? Então, em 1900, a dependência do carvão era muito grande. Ela diminuiu em 1950, mas a dependência do petróleo aumentou, também do gás natural.
E aí, prosseguindo, o que a gente observa lá para 2050, 2100, como será a composição da matriz energética? Vemos aqui o carvão praticamente sendo abandonado, o petróleo diminuindo em função da própria redução da sua produção mesmo, o gás natural também diminuindo, a hidroenergia mais ou menos conservando a sua importância, a energia solar crescendo bastante, e a biomassa, que seria através do álcool, através de biodiesel, etc., outros combustíveis derivados da biomassa. Então, o que a gente observa é uma diversificação das fontes de energia e contemplando cada vez mais aquelas renováveis, caso da biomassa, caso da energia solar, caso da hidroenergia. E as fontes derivadas de fontes não renováveis vão diminuindo de importância. E aí está a grande oportunidade para um país como o Brasil. O Brasil é um país tropical, que tem sol o tempo todo, que tem esse imenso espaço agricultável. Então, ele poderá aproveitar essas oportunidades para a produção de energia e para a produção também de alimentos. Evidentemente que isso depende de vontade política do povo brasileiro, que deve estar determinado para aproveitar essa oportunidade. Se o povo brasileiro não estiver determinado, não tomar as decisões políticas corretas, nada vai acontecer. O Brasil vai continuar sendo, no máximo, fornecedor de matéria-prima. Por exemplo, para a Alemanha, que fornece, que distribui para o mundo, exporta café à vontade, a Alemanha, e não tem um pé de café plantado. Tudo fornecido pelo Brasil e outros países aí. Pode passar, por favor, que o tempo é curto, então não quero. Pode passar. Então, a matriz, essa aí, vamos parar um pouquinho. A matriz energética brasileira, comparado com a matriz energética mundial. Ali nós vemos que a matriz energética brasileira já é muito mais diversificada e menos dependente de uma fonte só, como a matriz energética mundial. Em rosa, lá, a gente pode observar a dependência do petróleo. Em roxo, biomassas. No Brasil já é 29%. Obrigado. 29% é a biomassa, e no mundo é em torno de 11%. Então, já se vê que o Brasil já está muito mais adiantado em termos de diversificação da matriz energética. E é para onde o mundo vai. O Brasil está indo na frente para onde o mundo vai. Pode continuar. Pode passar. Agora vamos lá para frente, porque isso aí não... Aqui, essa é interessante. Os grandes desafios em termos de disponibilidade de terras no mundo. O Brasil é o campeão. O Brasil tem 394 milhões de hectares em terras disponíveis, enquanto que o segundo lugar, que são os Estados Unidos, tem 269 milhões de hectares. A Rússia, em terceiro, 220. E nós vamos descendo aí. A China, que é o grande país do futuro, que já é quase presente, né, tem 138 milhões de hectares. Quer dizer, o Brasil tem quase três vezes mais do que a China. Essas as grandes oportunidades que o Brasil tem. Pode passar, por favor. Desafios da produção com sustentabilidade. Ali nós vemos, naquela parte do prato limpa lá, é a área que o Brasil não pode utilizar para a agricultura, de 463 milhões. E a parte que já está com os alimentos é que ele já utiliza, são 282 milhões de hectares. E tem disponível 106 milhões de hectares, que é um número bastante importante comparado com os outros países. Pode passar, por favor? Pode passar. Pode. Aí, dá uma paradinha. Aí a comparação do etanol entre o Brasil e os Estados Unidos. E a gente observa, na primeira coluna, o custo de produção por litro no Brasil é de 28 centavos de dólar, de 1 litro de etanol de cana-de-açúcar. E lá nos Estados Unidos, 1 litro de etanol de milho, que é o que eles utilizam, custa 45 centavos de dólar. E isso eles ainda dão um subsídio para os produtores de 14 centavos. O que significa isso? Significa que para os Estados Unidos produzirem álcool, fica quase 3 vezes mais caro do que para o Brasil. Isso significa mercado para o produto brasileiro no mundo todo, né? Então, é uma grande oportunidade. Pode passar, por favor? Pode passar. Pode passar. Opa, devagar.
Então, está se desenhando aí uma nova civilização. E o Brasil pode ser o país que vai liderar essa nova civilização. Essa nova civilização está baseada em algumas perspectivas, algumas instituições também. Ela será uma nova civilização mais democrática, porque o povo não aceita mais ser mandado como era antigamente. A gente tem exemplos aqui dentro dessa casa, tem exemplos a todo momento aí no nosso país, que o povo abriu os olhos, o povo agora está acordado cada vez mais, né? É um processo de despertar e não aceita mais que as coisas não sejam realizadas democraticamente. E, além disso, tem que ser de forma mais limpa, sustentável, desenvolvimento sustentável. Aquele modelo de crescer, mas sujando tudo e causando desperdício também está condenado. O Brasil pode ser o líder na grande revolução, com mais coordenação pública e privada, com tecnologia e comodização, regras, credibilidade, etc. Pode passar. Então, é isso que a gente pode observar com relação a essa questão essa palavra do Roberto Rodrigues. Só um pouquinho, já te passo a palavra, Juninho. O que eu gostaria de ressaltar, por enquanto, aqui, é o seguinte, que é uma grande oportunidade que o Brasil tem. Ele já está na frente em muitos produtos e tem a oportunidade de ficar mais na frente ainda na produção de alimentos e de energia para o mundo. O Brasil seguramente vai ser o grande fornecedor de energia e de alimentos para o mundo nos próximos anos. Só que nós temos que escolher agora se nós seremos fornecedores de matérias-primas sem valor agregado ou se nós seremos fornecedores de alimentos e energia com valor agregado. Produtos intermediários, produtos finais, com alto valor agregado. A função do nosso parque agrotecnológico é justamente essa, é pesquisar, desenvolver tecnologias, desenvolver ciência para agregar valor nos produtos primários, nas matérias-primas que nós temos aqui, em termos de energia, que é a cana-de-açúcar, por exemplo, a soja, em termos de alimento, como é o caso da carne. Então, esse que é o papel do nosso parque agrotecnológico. É importante que todos os barretenses saibam disso. A missão do parque qual que é? A missão do parque é desenvolver tecnologias para agregar valor nos produtos agropecuários que serão exportados seguramente pelo Brasil. Então, a nossa escolha aqui, o nosso cavalo que está arriado, vereador Urpim, é esse aí. Ou nós criamos o nosso parque agrotecnológico para agregar valor nos produtos do Brasil, não é só de Barretos, não é só da nossa região, não. É um parque que vai ter interferência e influência no Brasil todo, e quiçá até no mundo, desenvolvendo tecnologias de conservação de alimentos, novos produtos, tudo baseado nessa necessidade de satisfação das necessidades do mundo, em termos de energia e de alimento. O cavalo que passa arriado é esse. Nós estamos tendo essa oportunidade, que o governo do Estado está dando, e que nós estamos abraçando, com muita vontade, para incorporar ciência e tecnologia nesses produtos. Então, dá para imaginar o que será Barretos daqui a 20, 30 anos, né? Uma cidade que será um foco de desenvolvimento nessa área, a área que é a vocação não só da nossa região, mas a vocação do Brasil como um todo. Juninho, você pediu. Obrigado pela parte, nobre vereador. Eu quero aqui enaltecer, eu gostaria que a população barretense se conscientizasse do grande passo que nós estamos dando com essa aquisição desse parque agrotecnológico. Todos achavam que era um sonho e todos nós sabemos que isso só está sendo possível graças ao empenho de Vossa Excelência, professor Reginaldo. Vossa Excelência, que é uma pessoa de uma experiência muito grande, tanto na área da educação quanto na área jurídica. Se hoje nós temos no município, nosso IFET foi graças ao seu empenho, e agora o Parque Agrotecnológico. Muitas pessoas dizem, mas o que significa esse Parque Agrotecnológico? Isso é o nosso futuro, é o futuro principalmente do nosso município, pode estar no Parque Agrotecnológico, porque o nosso município é um município agrícola, onde 90% da produção do nosso município é destinado a matérias como carne, açúcares, cana-de-açúcar, soja, milho. Isso, como que isso nós estamos vendendo? De forma bruta. De forma bruta. E o Parque Tecnológico visa fazer o quê? Concentrar valores agregados. Ao invés de nós exportarmos a soja, vamos exportar
a soja já modificada, como substância que possa vir a fazer energia, proteínas para fazer medicamentos, que seja lá o que for. Açúcar, ao invés de nós exportarmos a cana, vamos exportar a pinga, que tem um valor agregado muito maior do que o açúcar, né? Ao invés de nós exportarmos a banana, vamos exportar o doce da banana, que ele tem um valor agregado muito maior. E assim, nós vamos exportar, vamos poder vender menos quantidade e arrecadar maior valor nesses produtos. Essa é a função do Parque Agrotecnológico, é trazer divisas, é trazer melhorias para o nosso município, com pesquisas, com áreas de novas tecnologias, e isso vai realmente vir ao encontro do nosso município. Por isso eu quero parabenizar, professor Reginaldo. É um sonho, amanhã estaremos juntos lá em São Paulo, assinando novamente esse convênio já de forma já quase que definitiva. Todos achavam que era um sonho e o sonho está se tornando realidade. E o dia que nós tivermos nosso parque aqui montado, com várias indústrias se instalando, uma Monsanto, uma Siemens e outras várias empresas que estão querendo vir para cá, que nós já sabemos que essas empresas têm interesse, porque além delas virem gerar empregos e fazer suas pesquisas, elas também têm incentivos fiscais, que hoje é um dos grandes atrativos para que as empresas possam se instalar no município. Então, eu acho que esse parque, tenho certeza, professor, que vai ser o futuro do nosso município, e Vossa Excelência está de parabéns por ter se empenhado tanto para que esse parque viesse para Barretos. Muito obrigado, senhor. Vereador Juninho, na verdade não é um esforço pessoal meu, né? Na verdade é um esforço de toda essa casa aqui, que tem acompanhado, tem dado seu apoio nos vários desdobramentos das providências para a implantação do parque. Então, todos os vereadores, indistintamente, estão de parabéns porque têm dado o seu apoio. E, além disso, não é só a questão do Legislativo. O Executivo se empenhou e está se empenhando ferrenhamente para isso. Todo o empenho do prefeito Emanuel, que desde o primeiro minuto acreditou na possibilidade, abraçou a causa com o ex-governador Geraldo Alckmin, o secretário Fauzi, doutor Fauzi, o Samir Carnebe, o Vanderlei Dib, a Cícia, a qual eu já mencionei, e outros que estão se incorporando agora, a Marise Barbar Cassim, que é uma pessoa espetacular, conhecida no Brasil inteiro e em muitos lugares do mundo, e que é barretense, para a nossa sorte, e está dando todo o apoio. Sem ela, eu acho que seria muito difícil a gente prosseguir com esse projeto. Então, há uma equipe muito grande de pessoas que realmente gostam de Barretos. Posso afirmar que todos aqueles que perceberam a importância desse projeto, gostam de Barretos, estão apoiando e não vão medir esforço no sentido de implementar, de ajudar a implementar. Vereador. Caro colega Reginaldo, você citou o nome da Marisa Barbar Cassim, irmã do Zé Pedro Cassim, filha do senhor Neio Cassim, saudoso, que a gente aqui nesse momento quer parabenizar a família e dizer que realmente em Brasília ela tem um papel muito importante, sempre tem ajudado a cidade no que é possível. Eu fico muito feliz de poder estar participando como vereador desse projeto, que realmente vai ser um marco para a nossa cidade, porque, como eu sempre digo, existem recursos estaduais, existem recursos federais, o governo realmente nos cobra muitos impostos e tenta passar isso através desses projetos. É interessante que o prefeito realmente busque esse recurso, é interessante que nós, vereadores, juntamente com as emendas, com o governador, possa trazer esse recurso para a nossa cidade. Esse parque agrotecnológico trará, sim, eu acompanhei vários assuntos com relação ao Vanderlei Dib, na época, a Cici, todos empenhados, uma equipe maravilhosa que eu tenho certeza que trará bons frutos para a nossa cidade, para os nossos filhos, que é mais importante, Reginaldo. Então, como você fala do cavalo que passa só uma vez, raiado, então eu espero que esses recursos só venham incrementar e a gente possa estar aprovando esse projeto, estar levando amanhã realmente nas mãos das pessoas competentes para que as coisas possam caminhar e ninguém possa vir atravancar um progresso da nossa cidade, que é muito importante, irá marcar muito Barretos a nível nacional, porque é o crescimento da cidade que está em jogo. Senhor presidente, o senhor pode me conceder uma prorrogação? 10 minutos, vou 10 colocar minutos, em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovada a prorrogação por mais 10 minutos. Vereador Uripim, na verdade, eu não queria mencionar isso, mas eu vou ter que mencionar. O cavalo já passou arriado aqui em Barretos uma vez. E eu vou provar isso. Só que Barretos não montou. Não montou. Ô, Gígio,
Por favor, coloque aí aquelas duas leis. A primeira lei que cria o Parque Tecnológico de Barretos. Lei, acho que é aquela, isso, 2863. Olha aí. Lei número 2863, de 24 de abril de 1994. 94. Cria o Parque Tecnológico de Barretos. Dr. Nelson James, prefeito. Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte lei. Artigo 1º. Fica criado o Parque Tecnológico de Barretos na zona de ZUD, Antigo Distrito Industrial, etc., etc., com 24, cadê, Give? Com área de 588.211 metros quadrados ou 24 alqueires, né? 24,30 alqueires paulistas. Então, essa lei criou, Dr. Nelson James criou em 1994 o Parque Tecnológico de Barretos. O cavalo passou riado aí, ele montou. Agora, coloca outra lei. A lei número 3.110, de 19 de fevereiro de 1997, revoga a lei 2863. Dr. Weber Rezec, prefeito do município de Barretos, Estado de São Paulo, no desempenho de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte lei. Artigo 1º. Fica revogada a lei 2863, que cria o Parque Tecnológico de Barretos. Então, não dá para entender. Realmente, revogou a lei que havia criado o Parque Tecnológico, que o Nelson James tinha criado. Revogou a lei e acabou com o parque. Aliás, ele nem começou a ser implantado. Pelo que eu sei, ele nem começou a ser implantado, né? Mas ele desarriou o cavalo. Então, Barretos, ó, de 94, a lei, essa última lei de 2001, nós estamos em 2010, perdemos só uma década, né, doutor Otávio? Uma década que a gente podia ter corrido muito, andado bastante, aproveitando as oportunidades, que é a vocação do Brasil. É a vocação do Brasil. Nós não estamos falando de enviar nave espacial, não. Estamos falando de agronegócio, coisa que nós entendemos, coisa que a nossa região tem para todo lado, dos maiores municípios paulistas. Então, não dá para entender. Sinceramente, até hoje, depois de tanto analisar essa situação, eu nunca entendi como é que se cria, numa atitude bastante oportunista, uma atitude bastante importante. Criou-se o parque em 94. E depois, em 2001, se revoga a lei. Nunca mais se fala nisso. O cavalo passou arriado, vereador Olipim. Depois foi desarriado e mandaram ir para outras cidades, certamente, né? Agora, novamente, nós estamos tendo essa sorte de o cavalo novamente passar arriado. E, se Deus quiser, nós não vamos desperdiçar essa oportunidade. E não vamos deixar que ninguém desarrie também. Porque eu confio nas pessoas lúcidas, nas pessoas que gostam de Barretos e não têm apenas interesse político. Gostam de Barretos e quer ver seus filhos, seus netos, seus conhecidos, seus familiares, seus amigos, com oportunidade de nascer, crescer, estudar e ficar aqui na nossa cidade até morrer. Que isso é oportunidade que não é para todo mundo. Tanto não é para todo mundo que Barretos só tem 110 mil habitantes. E Rio Preto cresceu 3 vezes mais, Ribeirão 4, 5 vezes mais. Por quê? Porque os barretenses foram obrigados a ir embora. Os jovens dessa cidade, há muitos anos, são obrigados a ir embora de Barretos para buscar oportunidade. Porque aqui acontece isso aí. Aqui, quando é para se abrir oportunidades, se revoga uma ideia brilhante dessa. Então, eu não entendo isso até hoje. Quero, finalmente, senhor presidente, justificar a urgência dessa votação desse projeto de lei. Primeiro que ele chegou nessa casa na segunda-feira passada, da outra semana. E a urgência está relacionada ao fato de que o secretário de Desenvolvimento Econômico e Tecnológico do Estado de São Paulo, Geraldo Alckmin, vai se desincompatibilizar, portanto, vai deixar a secretaria e faz questão de assinar amanhã, como o vereador Juninho disse, assinar esse convênio com o município de Barretos para deixar sacramentada a criação do nosso parque agrotecnológico. E não ficarmos na dependência de um eventual outro secretário que possa entrar, que a gente não sabe quem é, sabe quem é, mas não sabe quais são os interesses, espero que sejam também favoráveis, mas a gente não pode ficar nessa dependência. Então, por isso que temos que aprovar esse projeto hoje. Pois não, vereador. Obrigado pela parte, não, vereador. Realmente me causa estranheza quando se vê que já existia, foi criada uma lei que se criava o Parque Tecnológico pelo
prefeito Dr. Nelson James, né? E foi revogado pelo ex-prefeito Dr. Web Rezec. E vimos aqui hoje também mais uma manobra por parte dessa família tentando cancelar essa reunião nossa aqui para que não fizesse o parque tecnológico hoje. Nós dizemos da urgência e o nobre vereador André Luiz Rezec, que nem está presente na sessão, entrou com um pedido de mandado de segurança para cancelar essa sessão para que nós não votássemos esse projeto hoje. Então, realmente, parece que causa uma estranheza para a gente, parece que estão querendo amarrar o nosso município, mas nós vamos vencer e vamos conseguir andar e chegar adiante. Obrigado pela parte. Eu acho que a população tem que buscar explicações, porque eu, pelo menos, não entendi até agora. Eu duvido que alguém vai entender, mas alguém tem que explicar. Senhor presidente, finalmente, com relação à emenda do vereador Kiko, eu compreendo a preocupação que ele tem em não, vamos dizer assim, permitir que as pessoas que trabalham nesse projeto sejam remuneradas, mas é impossível. Esse projeto é muito importante e muito complexo. Não é qualquer pessoa, qualquer funcionário que pode se desincumbir dessas tarefas. Para se ter ideia, todas aquelas que estão trabalhando no grupo hoje têm nível de doutorado, especialização nas suas áreas. Então, como nós podemos contar com um profissional desse, e tem que ser um profissional gabaritado, com conhecimento técnico e relacionamento também, como é que nós podemos contar com um profissional desse para vir trabalhar de graça aqui em Barretos? Se ele mora em São Paulo, mora em Brasília, como é que nós vamos fazer isso? Nós não podemos, não há condições, vereador Kiko. Nós temos que, sim, fazer uma remuneração condizente com o trabalho que vai realizar, sem abuso, sem nada. Tem que ser, e tem, inclusive, de passar por essa casa. Mas não há como viabilizar um projeto dessa natureza sem remuneração, tá certo? Por isso eu voto contra a emenda do vereador Kiko, mas entendo as preocupações que ele tem. Muito obrigado, senhor presidente. Continua em discussão. Não havendo, o doutor Leandro, com a palavra. Senhor presidente, senhores vereadores, munícipe que nos acompanha, imprensa, quero aqui cumprimentar toda a imprensa na pessoa da Luciana, jornalista da nossa cidade, excelente profissional que acompanha os nossos trabalhos, munícipe que nos acompanha pela TV Barretos. Senhor presidente, eu quero ser breve, apenas deixar registrado e agradecer aí o entendimento do professor Reginaldo, junto com o doutor Otávio, da emenda que eu apresentei no projeto, emenda na qual nós temos como objetivo garantir a essa casa que os futuros contratos que venham a ser celebrados, seja com entidades privadas ou com entidades públicas, que o Poder Legislativo possa analisar previamente, antes que seja firmado qualquer contrato ou convênio. É importante que nós estejamos com a legitimidade de fiscalizar os atos esses que serão com certeza de interesse de toda a população. Por isso, nós apresentamos essas emendas, que agora, junto comigo, assina o doutor Otávio e o doutor Reginaldo, para que nós possamos aprovar o projeto na noite de hoje, senhor presidente. Realmente, esse projeto é de suma importância para o município. Acreditamos que o parque agrotecnológico vai ao encontro das necessidades de Barretos, principalmente das gerações futuras. Esperamos que esse projeto realmente seja implantado o quanto antes, que os convênios que será assinado essa semana junto ao governo do Estado de São Paulo possa rapidamente ser colocado em prática, para que a população possa ser beneficiada com o projeto que, sem dúvida nenhuma, vai incentivar a pesquisa, principalmente do agronegócio, que é aquilo que a nossa região tem a oferecer à população. Quero aqui também enaltecer, como assim já foi dito, o trabalho do secretário municipal Falzidar, junto com o professor Reginaldo, a Cissa, Samir, pessoas que estão dedicadas, que têm dedicado a esse projeto, a implantação do Parque Agrotecnológico, e dizer que, sem dúvida nenhuma, nós acreditamos no trabalho que essa equipe tem feito e esperamos que em breve
Barretos realmente possa ser beneficiada do parque agrotecnológico, que não fique apenas no papel, como já ficou em outras vezes, que isso realmente possa gerar um benefício para a cidade, saia do plano político, do plano de politicagem e seja colocado em prática para beneficiar a população, que é o que a população espera desse parque agrotecnológico. Obrigado, senhor presidente. Continua em discussão com a palavra Dr. Kiko Bezerra. Senhor presidente, senhores vereadores, funcionários, imprensa e munícipes, longe de mim querer atrapalhar qualquer forma de desenvolvimento para a nossa cidade e para o nosso país. Lógico que eu vou votar a favor do projeto com relação ao parque agrotécnico. Mas todas as vezes, e aqui cabe aqui alguns comentários, não só do vereador membro do Partido Verde, mas de um vereador que se preocupa com um outro fator, que não é apenas a questão da sobrevivência, custe o que custar, é de que todas as vezes, senhor presidente, que se fala em progresso, e é importante que haja progresso, se cometem tantas atrocidades em relação a ele, que nós encontramos hoje no mundo uma situação de que muito mais importante do que um país sobreviver ou a humanidade ser alimentada, é que muito provavelmente nós não estaremos aqui para presenciar esses processos de desenvolvimento. A condição hoje do mundo é extremamente apelativa, extremamente urgente de ser analisada, e nós agredimos a natureza de uma forma constante e cada vez mais irreversível. E não parece haver preocupação com isso. Quando outras coisas deveriam ser primárias em termos de preocupação, como, por exemplo, foi mostrado ali pelo professor Reginaldo, que o mundo daqui a 40 anos vai ter aumentado em 4 bilhões de pessoas a sua população. As coisas teriam que começar por aí. As coisas teriam que começar de que nós não temos que ficar atropelando o nosso mundo para que ele produza aquilo que nós produzimos. Nós produzimos, quer dizer, gente. Nós não temos que esperar que o mundo dê conta de gerar tanta coisa como ele tem cobrado de ser gerado, na expectativa de que o país progrida, o mundo progrida, às custas de uma agressão que, como eu disse, é um processo irreversível. Hoje, nós acompanhamos um monte de atitudes tomadas pelos diferentes governos, inclusive o nosso, que pretende instalar uma usina hidrelétrica na região do Amazonas e que vai lesar todo o meio ambiente, e esse é um processo cada vez mais irreversível. Eu me lembro, nos meus tempos de jovem, que eu gostava de caçar, e não caço mais, mas eu gostava, quando não existiam problemas, e que as coisas eram livres, e nós tínhamos a natureza escancarada para todos nós. E há 42 anos atrás, algum iluminado resolveu proibir a caça porque o caçador era o grande predador. O tempo passou, e ninguém mais caça, e a gente não vê mais nenhuma espécie solta por aí afora. O que nós vemos é quase sempre espécies que acabam invadindo a cidade, como foi essa semana com uma raposa, um mês atrás, 2 meses atrás, um lobo-guará, porque lá no espaço que deveria ser deles não existe mais nem condição alimentar. Esse procedimento, em nome do progresso, tem gerado esse tipo de desconforto, esse tipo de agressão à vida. Mas não é a vida dos animais só, não, é a nossa. As condições hoje climáticas, ambientais, as condições de vivência
estão muito piores do que em relação a 20 anos atrás e serão ainda melhores do que as daqui 20 anos para frente. E o processo vai caminhar cada vez mais com agressões cada vez maiores à natureza. Por quê? Quando se fala em progresso, não se fala em real benefício humano. Se fala em benefício humano, ponto. Supondo que o benefício humano é ter melhores condições de sono, melhores condições de tráfego, melhores condições de telecomunicação, mas se esquece da condição básica que é o ser humano. E hoje, as condições físicas do ser humano estão em processo de deterioração. Então, todo projeto que traz algum tipo de perspectiva de desenvolvimento tem que trazer forçosamente dentro de si um respeito ao meio ambiente, que não existe. Barretos, por exemplo, com toda a tendência que ela possa ter, vem sendo sistematicamente agredida. Nós não encontramos mais quase nenhum pedacinho de mata virgem aqui em Barretos. E daqui a pouco uma queimada vai lá e extingue com essa mata virgem e acabou mais um espaço que poderia vir a ser de preservação da vida, em nome do progresso. Em nome do progresso, como em nome de Deus, só se cometeram muitas atrocidades. E eu acho que a gente deveria ter um pouco mais de bom senso, de exigir mais que o procedimento não seja apenas no sentido de prover o mundo, ou prover o desenvolvimento da nossa cidade, ou do nosso país. Deveria ser, acima de tudo, um provimento da vida. E nós não estamos caminhando para isso. Mas eu não vim aqui para discutir isso, não, porque isso aí perde um pouco de tempo no procedimento mais ideológico. O que eu vim aqui para discutir é única e exclusivamente a emenda que eu apresentei. Porque esse projeto traz no seu bojo que, até que haja uma unidade gestora definitiva, deverá haver uma unidade gestora provisória. E no bojo do projeto, ele fala que essa unidade gestora não será remunerada, não vai receber. São pessoas que estarão num processo de intervalo, trabalhando para que haja a implantação de um processo, de uma empresa, de uma instituição aí definitiva, vereador Francisco. Então, eu não vejo por que receber. E a minha emenda tira a possibilidade de que a Câmara venha a ser pressionada para que ela tenha que aprovar um procedimento de pagamento a essa unidade gestora provisória. Porque nos termos da lei proposta pela Comissão de Justiça, diz que essa comissão não será paga salvo autorização legislativa. Eu suprimi esse salvo autorização legislativa. Eu acho que ela não deve ser remunerada. Se ela é apenas um procedimento transitório, se ela é apenas um processo, uma etapa na criação da unidade gestora definitiva, ela não tem que ser remunerada, porque senão vai começar a criar aquela nova situação de que se arranjam coisas. E eu não estou querendo aqui nominar ninguém, não sei o nome de ninguém oficialmente. Pode ser aquela senhora ali, pode ser qualquer outra pessoa de extrema competência. Eu não vou questionar isso. Mas se propõe a fazer um procedimento de processo de desenvolvimento, eu não vejo por que, se é uma etapa intermediária, que tenha que se pagar. Porque se pagar alguma coisa, essa unidade gestora pode vir a gostar do assunto, pode vir a querer permanecer no assunto, e ela deixará de ser, então, provisória para ser a definitiva. E nada impede que seja. Mas a partir do instante que provou a competência, provou a capacidade, provou que realmente deve ser essa unidade gestora, essa unidade que deve prevalecer na função. Salvo essa circunstância, senhores vereadores, eu não voto, não contra o projeto, voto a favor do projeto, mas não abro mão desse procedimento, porque a minha experiência aqui, e já é um pouquinho velha, é de que todas as vezes que se fez isso, alguma coisa saiu errada. Todas as vezes que se abriu uma possibilidade de se criar rendimentos para um processo de nomeação, alguma coisa saiu errada. E é isso que eu temo que aconteça mais uma vez. E não deve acontecer, senhores vereadores. Não deve acontecer. Obrigado. Continua em discussão, não havendo oradores. Vou colocar em votação. Está
em votação, primeiramente, as emendas uma a uma, apresentadas pelo... O que é? Não, é tranquilo aqui. Apresentado pelos vereadores Dr. Leandro, Dr. Reginaldo, Dr. Otávio. Nós não vamos colocar em votação a exceção da emenda aditiva ao artigo 5º, em decorrência da apresentação de emenda ao mesmo dispositivo pelo vereador Dr. Kiko. Tá? Então, nós vamos colocar, primeiramente, a votação da emenda apresentada pelos vereadores Dr. Leandro, Dr. Reginaldo, Dr. Otávio. Porque, se ela for aprovada, a outra fica prejudicada. Concorda, Kiko? Está em votação a emenda aditiva apresentada ao artigo 5º dos vereadores Dr. Leandro, Dr. Reginaldo, Dr. Otávio. Então, está em votação, primeiramente, as emendas uma a uma apresentadas pelos vereadores Dr. Leandro, Dr. Reginaldo e Dr. Otávio. Está em votação. Exceto do artigo 5º. Porque, se ela for aprovada, doutor, aí a tua fica prejudicada. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovada por unanimidade. As emendas. Agora, está em votação a emenda aditiva ao artigo 5º dos vereadores Dr. Leandro, Dr. Reginaldo e Dr. Otávio. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por maioria contra os votos do Dr. Francisco e do Dr. Kiko. Correto? Em decorrência da aprovação, a emenda apresentada pelo Dr. Kiko Biziara ficará prejudicada. Está em votação o projeto de lei em sua redação original. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade o projeto em discussão única. Daqui a pouco. O doutor Otávio, invocando o parágrafo 6 do artigo 119 do Regimento Interno, solicita a apreciação da matéria em redação final na mesma sessão. Regimental, os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovada por unanimidade a solicitação de apreciação da matéria em redação final na mesma sessão. Está em votação a redação final. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. José. Está em votação a redação final. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovada por unanimidade a redação final do projeto, com a justificativa de voto do vereador Cipriano. Senhor presidente, acho que é um marco importante a votação desse projeto. São investimentos importantes que serão feitos na nossa cidade, geração de empregos. Nós que temos filhos, netos, aí sabem a importância de um emprego e o dia a dia que as pessoas nos procuram para que nos arrumem um emprego, alguma coisa. E eu tenho certeza que nós vamos chegar um dia que em Barretos vai oferecer emprego para outras cidades. Tenho convicção disso. Há cerca de um ano, nós estávamos votando aqui o início disso. E muitos não acreditavam. Houve pessoas que riram até, parecendo que nós estávamos buscando algo inatingível, parecendo que nós estávamos brincando. E a todo momento até fomos motivo de chacota, né, doutor Reginaldo, naquela época. Está aí a prova de que nós não estávamos sonhando, que nós não estávamos brincando, que nós estávamos apenas começando algo sério. E eu tenho certeza que esse algo sério agora, o barretense vai ver que esse cavalo que está passando a riada agora, ninguém desarreia mais. Ninguém desarreia mais. Porque vai ser arriado de uma forma contundente, de uma forma em que vai mostrar a força da nossa cidade, a força do agronegócio e da vocação de Barretos. Tá certo? Não adianta nós abandonarmos nossa vocação. Por isso, votei favoravelmente e todos aqui presentes votaram favoravelmente, por acreditar na nossa cidade. E eu tenho convicção que daqui mais ou menos 5, 6 anos, nós vamos estar lembrando dessa data de hoje e da importância de se ter coragem de acreditar naquilo que para muitos era inatingível.
E o barretense vai ver isso e vai ser premiado com isso. Por isso, importante o trabalho do Dr. Reginaldo, né, doutor Reginaldo? Importante o trabalho do Dr. Manuel, importante o trabalho de cada um dos vereadores que estão aqui presentes e, principalmente, importante a população acreditar que isso vai dar certo. E tenha certeza, já deu certo. Parabéns, doutor Reginaldo. Mais um ponto positivo para o município de Barretos. Projeto de lei 35... desculpa. Com a justificativa de voto, o vereador doutor Francisco. Senhor presidente, senhores vereadores, parabenizar o doutor Reginaldo pela forma que propôs e por tudo. E parabenizar o doutor Kiko pela emenda dele que não passou, tá certo? Até porque nesse primeiro momento começar dinheiro para lá, dinheiro para cá, e é complicado. Eu sei que vai passar pela Câmara, mas depois começa tudo de novo aqui, tá certo? E é uma felicidade que venham novas empresas aqui, até para estabelecer um novo paradigma de salário na cidade e na região, tá certo? Precisamos de novas empresas para estabelecer um melhor salário na região, tá certo? Porque o que nós temos aqui realmente é uma vergonha. O salário base de Barretos e região é uma vergonha, especialmente pelas grandes empresas, tanto na área de suco, por exemplo, que se paga hoje para um colhedor de laranja, praticamente não recebe o salário mínimo, e essas empresas ganhando quanto querem aí, tá certo? E especialmente, voltamos a falar na questão dos frigoríficos, que é um salário miserável também, e que esse paradigma precisa ser mudado, precisa mudar o paradigma aqui. Precisa mudar o paradigma de salário em Barretos e na região. Tá certo? O senhor quer uma parte, senhor Juninho? Não, pensei que o senhor tinha falado comigo, é que eu não estava olhando direito. Tá certo? Então, e eu espero, tá certo, que as coisas mudem. Agora, quanto ao cavalo arriado, só espero que ele não seja redomão. Muito obrigado. Projeto de lei 35, de 24 de março de 2010, que altera dispositivo da lei 4.193, de 15 de junho de 2009. Projeto para aprovação, a maioria simples. Espera, deixa eu ler aqui. As comissões permanentes elaboraram pareceres pela tramitação. O vereador Dr. Reginaldo solicita a dispensa da leitura dos pareceres. É regimental. Está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovada a solicitação de dispensa da leitura dos pareceres. Está em discussão único o projeto. Com a palavra o vereador Johnny Leite. Cavalo redomão, né? Senhor presidente, senhores vereadores, quero ser breve, apenas para explicar o porquê desse projeto. Porque a diretora e a vice-diretora da Luiza Paraçu está nos cobrando porque da não reforma até hoje da escola Luiza Paraçu, através do convênio que foi aprovado nesta casa de R$300 mil o ano passado. Eu gostaria de esclarecer as pessoas que ali utilizam da escola, pais, professores, mães e alunos, que infelizmente nós não vamos poder, com esse recurso, fazer a reforma da Luiza Paraçu Borges. Por quê? Nós não temos a titularidade, nós, município, da área. Infelizmente, vários locais do nosso município, exemplos, postinhos, escolas, inclusive a uma parte da Unifeb, a região dos lagos, a prefeitura não tem a escritura desses locais, porque os antigos prefeitos não se preocuparam em regularizar essas áreas. E hoje, para você fazer um convênio, tanto com o governo estadual quanto com o governo federal, eles exigem que a prefeitura seja titular da área, professor Reginaldo. O senhor sabe muito bem disso.
E, infelizmente, o senhor prefeito municipal tentou de todas as formas conseguir a titularidade da Luísa Paraçu Borges, que seria um caso em específico, para que se pudesse colocar esses R$300 mil para reformar a escola. Mas, infelizmente, várias tentativas foram feitas, a área não pertence, como consta da área institucional do município, e sim parece que ela consta como uma área de outra instituição. A prefeitura está tentando resolver essa celeuma, mas, infelizmente, o convênio venceria esta semana esses R$300 mil. Eu até acho e tenho certeza que o prefeito conseguiria essa titularidade da área com o tempo, mas isso envolve uma questão burocrática muito alta, muito grande, envolve assinaturas de outros membros, de outros gestores, de outras instituições. Como o convênio vence essa semana, o prefeito teve que tomar uma decisão. Para não perder esses R$300 mil, está readequando esses R$300 mil para recap asfáltico. Isso pode. Então, nós estamos mudando a lei hoje. Então, eu gostaria de esclarecer que esses R$300 mil, parte do recurso será utilizado para recapear a Avenida C1, que sai ali do Batista Ananias, onde nós estamos, que está sendo construído o IFET. Está construindo o IFET, então vai recapear a Avenida C1 no Cristiano de Carvalho, e parte do recurso, o restante, será recapeada a Avenida Gonçalves, que é ali da Fraternidade Paulista, em direção ao bairro Ucengenha, também ali o Santana, né? Então, vai ser utilizado esses R$300 mil para recapear. Infelizmente, nós não conseguimos fazer a reforma da Luísa Paraçu com dinheiros do convênio, mas o senhor prefeito municipal vai fazer com recursos próprios as reformas na Luísa Paraçu. E com recursos próprios pode ser feito essa reforma. O professor Reginaldo tinha pedido primeiro. Pois não, professor. Obrigado pela parte, vereador Juninho. É uma pena muito grande, né, que a prefeitura não possa utilizar esses recursos para reformar a escola Luísa Paraçu, por sinal, uma das melhores escolas do município, né? E também das mais necessitadas, né? Há vários tempos que a gente vê que ela precisa de uma reforma, precisa ampliar, né? E, infelizmente, ainda não foi possível. Então, é uma pena mesmo que não possa ser utilizada essa verba. Mas vamos torcer e vamos lutar para que o senhor prefeito municipal possa viabilizar essa reforma, então, com recursos próprios o mais rápido possível. Quero lembrar aqui as reivindicações da diretora Geni, excelente diretora, muito competente, e tranquilizá-la, que nós iremos nos empenhar também para que o senhor prefeito consiga fazer essa reforma. Certo? Obrigado. Obrigado pela parte, então, vereador Euripim. Caro colega Juninho, quero dizer que, de um lado, a gente sabe que a minha preocupação com relação à titularidade dessa escola, que eu quero aproveitar você como líder do prefeito, que possa fazer um levantamento em relação às outras escolas, também me preocupa, porque a Luísa Paraçu é uma escola que tem uma boa performance através da nossa diretora Geni, da vice também, que nós aqui queremos ressaltar. A Selma Carvalho. A Selminha, da Ana Selma. Fala o nome da Selma, que a Selma fica... Não, mas você me cortou. A Selma. E dizer que é uma escola muito procurada, tem realmente correspondido à administração sobre todos os aspectos, os pais, os alunos que ali frequentam. E aí deixa a gente muito triste, porque estavam realmente nos planos o aumento da escola, a reforma da escola, tão falada aqui nessa casa por nós vereadores. Mas, por outro lado, a gente fica feliz que esse dinheiro vai ser empregado em algumas reivindicações antigas da casa, com o recapeamento da C1 até o condomínio Batista Ananias, que muita população nos cobra, com relação à Avenida Gonçalves também, que fica ali atrás do Ucengenha, que é um lugar onde, durante a política, durante o nosso trabalho diário com a população, nos cobram muito, ali empoça muita água. A gente sabe que era um problema seríssimo que existia, que agora, tenho certeza, com o recapeamento, e você já presenciou várias obras naquele local, várias reivindicações, essas coisas irão se ajustar. E isso é muito importante para aquelas pessoas que moram naquelas adjacências. A gente que morou na Cristiano de Carvalho conhece a dificuldade, principalmente, como eu disse, da C1, daquele espaço até o condomínio Batista Ananias. E eu peço, estou fazendo uma solicitação para que seja feito um levantamento das outras escolas com relação à titularidade, para que nós, na hora de buscarmos recursos,
possamos trazer realmente com convicção e fazer com que não aconteça como aconteceu, que eu tenho certeza que a dona Geni e a dona Selma, em nome de daqueles alunos e os pais, está muito triste não poder receber essa verba que viria em um momento muito importante, mas nós estaremos buscando outros recursos, outras formas, para poder atender a reivindicação desses excelentes profissionais. Obrigado pela parte, nobre vereador Cipriano, que é uma parte. Bom, o dinheiro está indo para um bom local, porque recentemente nós tivemos lá o Hernani, que trabalha comigo, né, e até algumas fotos nós apresentamos aqui da situação da Avenida Gonçalves, principalmente, né. Ali tem várias escolas, né, que levam para 2 faculdades e precisa dessa obra mesmo. Porém, né, nós ficamos um pouco tristes, porque eu quando trabalhei com o Dr. Reginaldo, né, a gente esteve verificando a estrutura da escola. Infelizmente, né, a dona Geni deve estar muito, muito triste agora. Por quê? Porque, infelizmente, o Luiza Paraçu é bonito por fora, mas é feio por dentro. Infelizmente. Né? Os banheiros lá devem ser de 1940, 1950, mais ou menos. O pátio quase não tem pátio. O refeitório para as crianças se alimentar tem que ficar em sistema de rodízio. Infelizmente, é isso que tem lá dentro. Então, nós precisamos também, vamos fazer um trabalho com o prefeito municipal para que essa reforma aconteça naquela escola, porque aqueles alunos merecem. Porque a escola tem um bom nome, essa escola tem um bom nome, não é pelo prédio, é pelos funcionários que lá tem. É pelo trabalho que é feito pela educação naquela escola. É por isso que a escola tem um bom nome. Porque, infelizmente, se fosse depender do prédio, ela não teria esse nome, porque não é legal, não adequa bem os alunos. Espero que isso ocorra no futuro. Mas nós sabemos que esse projeto, o prazo dele é hoje, nós não podemos esperar outro prazo. E nós não podemos perder o dinheiro, por causa disso nós vamos perder o dinheiro, né? Então se a gente fica triste por um lado, feliz por outro, que vamos atender o pessoal lá do Sem Engenha, também parte ali que fica próximo do Santana, né, Juninho? Então, a população daquele bairro de onde eu vim, né? E eu tenho certeza que vai ficar bonito, vai ficar bom ali também. E também tenho convicção e tenho um compromisso desse vereador, e eu acho de todos os vereadores, de a gente tentar conseguir alguma coisa para que aquela escola tenha uma condição mais digna. Obrigado pela parte, nobre vereador. Então é isso, senhor presidente. Então gostaríamos de esclarecer o porquê desse projeto, dizer que o senhor prefeito municipal está se empenhando em reformar com recursos próprios a escola Luiza Paraçu. Mais recentemente ele construiu ali a quadra, a escola não havia uma quadra, e agora se comprometeu a cobrir essa quadra e também reformar os banheiros com recursos próprios. Então quero deixar bem claro e deixar tranquilo a diretora Geni, a vice-diretora Selma, que o senhor prefeito municipal vai estar se empenhando com recursos próprios para estar reformando a escola e que esses 300 mil serão destinados para a Avenida C1 e para a Avenida dos Gonçalves para o recapeamento. É isso aí, senhor presidente. Muito obrigado. Continua em discussão única o projeto. Não havendo oradores, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade o projeto em discussão única. O vereador Dr. Leandro solicita a apreciação da matéria em redação final na mesma sessão, a regimental. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade a solicitação de apreciação da redação final na mesma sessão de hoje. Está em votação a redação final. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovada por unanimidade a redação final do projeto. Juninho, só um detalhe. Lógico que nós gostaríamos que não saísse da educação. Se tal escola não tem a titularidade pelo município, poderia ter ido para outra escola. Embora nós temos ali na C1 uma reivindicação antiga de todos os vereadores, da minha parte também, e está para ser inaugurado o IFET, logicamente está sendo direcionado também para a educação. Senhor presidente, Vossa Excelência foi muito feliz na sua colocação. O dinheiro está sendo destinado para recape asfáltico,
mas, na verdade, é numa área que a educação está se expandindo muito. Nós temos na Avenida Gonçalves o Liceu Tec, temos a Faculdade Barretos, que utiliza muito, e temos o IFET. Então, Vossa Excelência foi muito feliz. Realmente, não está sendo para uma escola, mas está sendo para o acesso a uma escola. Foi numa região, várias escolas que estão crescendo naquela região. Exaurida a pauta e nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a presente sessão. Muito obrigado, senhores vereadores. Muito obrigado a todos que nos acompanharam pela TV Barretos e pela internet.